Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Mais uma Resenha. E o livro escolhido de hoje foi As Plantas Mágicas de Paracelso. Esse livro foi lançado originalmente em 2005 pela editora Emos. Este livro baseia-se nos manuscritos do médico alquimista e místico Paracelso, dos manuscritos que foram lançados ou publicados por ele em aproximadamente 1570. Então é um médico aí das eras antigas, né, da medicina, né? Paracelso foi praticamente considerado um bruxo na sua época, né? Um alquimista, um herbologista ocultista, vamos dizer assim. Então ele trabalhava muito a questão das ervas e de tudo que engloba nessa questão da herbologia. Então, curas, poções, é, pílulas, tudo que ele podia fazer para descobrir a qualidade e tudo que as ervas podiam fazer de benefício para as pessoas, né? Inclusive contra venenos. Então ele era muito famoso por curar, por elaborar antídotos para venenos, por exemplo, inclusive venenos de animais, então assim, cobras, aranhas, né? Então ele tinha uma gama de conhecimento muito grande nessa questão da cura. Ele curava muitas doenças em sua época. Gente, nós estamos falando de um século em que não existia nenhum tipo de antibiótico, né? As crianças morriam muito cedo, a expectativa de vida era de 30 anos ou menos até, né? E me falta aí um conhecimento para eu estar falando com certeza. Posso estar falando uma inverdade aqui, mas acredito eu, pelo que eu já li em alguns livros e nos meus estudos, né? Em alguns séculos passados, a expectativa de vida era bem menos do que nós temos hoje, né? Que hoje nós temos uma gama de medicações, de antibióticos, de vacinas, que na época de Paracelso não tinha, né? Então, assim, ele era um profundo conhecedor das ervas e dos medicamentos. Ele era um curandeiro da época, né? Então ele tinha um vasto conhecimento, ele era muito procurado pelas pessoas, inclusive para salvar vidas mesmo, né? Ele tinha muito conhecimento, começou muito jovem, né? Então esse livro aqui é um livro que tem muita informação sobre ele e é um livro cheio de ensinamentos mesmo herbológicos, né? Sobre o mundo das ervas. Vocês vão adorar. Então, gente, é um livro que fala basicamente de tudo que está relacionado ao mundo da herbologia, né? Inclusive, eu já trouxe um vídeo aqui no canal da Ed Van Phil sobre ervas e agora eu tô trazendo Paracelso, né? Então, o livro, o nome já diz, As Plantas Mágicas. Então, aqui a gente vai aprender tudo o que for preciso sobre o conhecimento das plantas, aqui, do que elas são capazes, de quais as propriedades curativas de cada planta, específico, né? Também tem coisas aqui que eu achei assim, um pouco meio bizarras, porque são coisas da época, né, gente? Então, mas é um livro que assim mostra como era também a medicina da época, né? Mostra como era o conhecimento da época, né? Como eles trabalhavam toda essa questão das pomadas místicas, né, dos ungüentos de cura, ungüentos que se fala, quer dizer, né, dos ungüentos de cura, dessas pílulas mágicas que eles acrescentavam na língua dos pacientes, que eles faziam em formato, tanto que nós hoje tomamos comprimidos, porque já vem de uma época que eles faziam esses discos. Aqui no livro ele chama muito de disco. Então é disco para isso, disco para aquilo, então é bem interessante. Então ele aplicava esses discos hoje nós chamamos de comprimidos, né? Na época não tem esse nome, não tinha esse nome, né? Então é um livro assim que a gente vai aprender muito. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui sobre o Paracelso, né? Porque ele recebeu esse nome, né? Na verdade, o nome dele não é Paracelso, né? Ele tem o nome de batismo. E agora vamos conhecer um pouquinho dele. É um textinho pequeno. Vamos lá. Paracelso, Felipe Aureolo Teofrasto Bombasted de Oppenheimer.
Antes de iniciar nosso pequeno tratado de botânica oculta, ou seja, o estudo das plantas mágicas, baseando-se nas teorias do Magno Paracelso, do Divino Paracelso, conforme muitos o chamavam, pedimos vênia para traçar ainda, em que largas pinceladas, o perfil do famoso alquimista, do célebre médico revolucionário. Dar uma pausinha aqui, porque ele realmente ele foi um homem muito revolucionário para a época dele, né? Ele tinha um conhecimento muito vasto, então ele ficou famoso pelas suas dádivas curativas. Então ele curou muita gente, ele ajudou muita gente. Então ele ganhou total prestígio por isso, né? Então, e antes de continuar a leitura também, gente, eu vou falar, é óbvio que muitas plantas que a gente vai ver nesse livro não existem aqui no Brasil, né? Porque vocês sabem que algumas plantas não existem no Brasil, né? Assim como muitas plantas nossas não existem na América do Norte, por exemplo, ou na Europa, né? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui realmente não se tem aqui no Brasil. Isso é muito claro falar para as pessoas não se confundirem, né? Voltando aqui à leitura. Este homem genial, uma das figuras mais proeminentes que surgiram nos albores da Renascença, nasceu em Heidenstein no dia 10 de novembro de 1493. Na pia batismal, recebeu o nome de recebeu o nome de Teofrasto, em memória ao pensador grego Teofrasto Tírtamo de Eraso, por quem o Dr. Oppenheimer, pai do nosso biografado, nutria profunda admiração. O nome de Felipe lhe foi acrescentado sem dúvida posteriormente, pois é certo que Paracelso jamais fez uso deste. A alcunha de Aurelius deve ter sido dada por seus admiradores nos últimos anos de vida, de vez que é 1538, não encontramos nenhum documento relacionado com a sua pessoa. Quanto ao nome famoso de Paracelso, pensa-se que este tenha sido dado pelo pai dele quando ainda jovem, querendo com isto demonstrar na ocasião que já era mais sábio até que Celso, médico célebre contemporâneo do imperador Augusto, e autor de um livro de medicina muito mais avançado de quantos havia em sua época. Já a partir do ano 1510, ficou conhecido pelo nome de Paracelso e, embora muito raramente, o incluísse em sua assinatura. É certo que o estampou em grandes obras filosóficas e religiosas. Do mesmo modo, seus discípulos o chamavam de Paracelso, nome que sempre apareceu nas polêmicas e nos ataques injuriosos de que foi vítima. Com certeza, né, gente? Porque nós estamos falando de um século onde tudo era muito julgado, né? Um homem que tinha conhecimento de ervas, que trabalhava aí com magia, trabalhava com o misticismo, obviamente ele era muito julgado por isso, né? Porque numa época onde tudo era pecado, né? Onde tudo era proibido. Então ele sofreu muito, ele foi muito perseguido até pela Igreja Católica pela questão de ser um místico ocultista, né? Assim como tantos outros daquela época, né? Que aí migravam para esse universo esotérico da época, né? Onde trabalhavam poções, né? Filtros de cura. Então, assim, ele realmente usava a magia ao seu favor e em prol dos seus pacientes, né? Então, isso era muito interessante, né? Aí eu separei aqui, gente, para vocês algumas das coisas que ele gostava. Por exemplo, aqui no livro tem magia religiosa, magia natural, magia, contra veneno. Pra você ver como que na época era bem diferente de hoje. Eu até queria saber, depois eu vou pesquisar. Vou ler para vocês, depois a gente comenta, tá? Por exemplo, aqui, ó, contra veneno. Aí ele diz: um dos contravenenos mais ativos
contra os efeitos de certos vegetais, ou seja, não são todos, né, é constituída pela composição a seguir. Numa mesma caçarola, põe-se a esquentar álcool e tártaro em uma temperatura suave, porém constante. O tártaro destila uma espécie de azeite avermelhado, dotado de propriedades particulares. Esse azeite é indicado como excelente contra-veneno. Toma-se 4 goles a ligeiros intervalos. Então, assim, aí você pergunta, nossa, mas tártaro? O que seria tártaro, né? Então aí você tem que realmente ter um conhecimento porque a gente pensa que quando você ouve a palavra tártaro, você associa ao que? Aos dentes, né? Tártaro dos dentes seria isso. Então é muito comum, por exemplo, tem muitas ervas que chama olho de gato, né? Asa de morcego, peixinho, né? Então, assim, se você vê essas escrituras antigas, você vai falar assim, gente, mas então ela usou um olho de gato? Não, gente. Era o nome que às vezes o feiticeiro ou a feiticeira, ou até o próprio médico, dava para aquela erva naquela época, né? Inclusive tem uma erva muito famosa que era muito usada para quem tinha insônia, que era a erva dos gatos, né? Então você pensa na erva dos gatos, então como assim, eu vou ter que usar um pelo de gato? Muita gente se confunde com isso, a erva dos gatos, mas que erva seria essa que os gatos usam? Mas não é isso, é a erva que o dono da poção dava, né? Porque cada pessoa tinha o seu manuscrito, naquela época não tinha prensa, não tinha gráfica como tem hoje em dia, né, gente? Não tinha bloco de notas como nós temos, não tinha agenda, não tinha. As pessoas escreviam seus manuscritos, seus pergaminhos, né? Escreviam até em peles de animais na época, né? Então, muitas bruxas, muitas feiticeiras, muitos magos, muitos até médicos, como eu já falei, como no caso de Paracelso, escrevia o nome de suas ervas conforme era lhe bem aprouver, né? Então, assim, para ele falava, essa erva vai ser língua de carneiro. Então ficava língua de carneiro, mas não quer dizer que ele usava uma língua de carneiro em sua composição. Então por isso que eu li esse trechinho do Contra Veneno, que eu achei bem diferente. Então a gente pensa, nossa, mas álcool tártaro, então seria o que? Tártaro de dentes, né? Então você tem que realmente pesquisar a erva que tem esse nome para ver de qual erva realmente se trata. Porque realmente, inclusive no livro da Ed Van Phil, que eu tenho aqui no canal, vão lá assistir Herbário, ela fala muito sobre isso. Ervas com nomes diferentes, ervas com nomes feios, ervas com nomes estranhos, porque realmente tem ervas que são muito estranhas. Tem erva que chama dente de leão, né? Pata de vaca, existe uma erva chamada pata de vaca. Então tem essa questão mesmo da nomenclatura que a gente realmente se confunde, né? Então é muito interessante a gente pesquisar para ver de qual erva se trata. Então nesse livro a gente aprende muito sobre isso, ele fala muito sobre isso, né? Do nome das ervas e como essas ervas são usadas, né? Então, assim, é bem interessante mesmo. Agora eu vou ler um outro trechinho para vocês aqui, que eu achei bem interessante. Árvores mágicas. Não existe um único povo na Índia que não tenha sua árvore mágica, e cujo gênio os indivíduos das classes baixas rendem um verdadeiro culto. Também as tradições helênicas dizem que cada selva tem seu gênio e cada árvore sua ninfa. Não é raro tampouco ver sobre as ningires algumas das grandes árvores com figuras grotescas, grafadas com traços de zarcão e azul, com 3 pedras grandes pintadas de vermelho, colocadas na parte inferior de seu tronco. Então era muito comum naquela época, né, as pessoas marcarem as árvores com símbolos mágicos. Né? Então as pessoas realmente marcavam as árvores porque acreditavam, não só na Índia, como em outros países, inclusive aqui no Brasil, a gente tem muitas culturas que realmente
cultuam as árvores como seres sagrados. Os índios, por exemplo, fazem isso, né? Que tem uma entidade nessa árvore, que protege essa árvore, que traz a ela propriedades, traz a ela poder, né? A árvore é um símbolo de proteção da magia, é um símbolo de saúde, de restabelecimento, de evolução, de longevidade, né? Então, de fato, cada cultura tem sua crença e ele fala muito nisso aqui nos livros, né? Vamos continuar aqui. No livro, desculpa. Essas árvores são lugares de sacrifício e de adoração. Nelas se encontram frequentemente restos de animais e madeixas de cabelos oferecidos pelos doentes e pelos possessos. Os indígenas chamavam de manicipórums os espíritos guardiões das tais árvores. Trata-se comumente de espíritos benéficos que têm um poder mágico muito reduzido, pois se limitam a um só determinado objeto. Então aqui, para não ficar muito longo, para não ficar lendo muito, né, gente? Ele fala muito disso, que as árvores nos povos antigos tinham muito esse poder, né? Então eles ofereciam oferendas na árvore. E não é muito comum hoje em dia, a gente até hoje vê isso, né? A gente mesmo ir nas árvores fazer oferendas ou fazer uma oração no pé de uma árvore. Olha que poderoso isso, né? Eu acho maravilhoso, eu acredito muito. Eu acho que a árvore, a natureza tem um poder extraordinário. E uma árvore, imagina o poder, o centenário que uma árvore tem, né? Então aqui ele fala muito disso, né? Eu vou ler só um finalzinho que eu achei bem interessante para vocês. Essas árvores pertencem quase sempre à família dos ilex. Algumas vezes são chamados de sinani ou sinamis, selvagens, incluindo-se também no mesmo caso as conhecidas sob o nome de Eugênia. Então aqui ele dá alguns nomes que o pessoal da época chamava, né, as árvores, ou se referia a elas, inclusive em cada povoado que ele visitou. Então isso é muito interessante, né, a magia da natureza. Como a magia da natureza pode ser usada a nosso favor, né, como cura, como restabelecimento energético. Isso é muito poderoso, gente. Bom, vamos continuar aqui a leitura. Agora vamos falar um pouco sobre os filtros, que eu achei interessante trazer para vocês aqui. Vamos lá. Filtros. Como o nome de filtros, podemos designar toda sorte de poções, em cuja composição entram substâncias preparadas magicamente para a obtenção oculta de um determinado desejo. Os 3 reinos da natureza proporcionam numerosos materiais para essa preparação. Contudo, ocupar-nos tão somente de substâncias proporcionadas pelo reino vegetal. As pomadas, os electuários, ungüentos, colírios ou poções mágicas procedem quase todos do domínio da magia negra. Seu número é muito grande e pode ainda ser aumentado por um mago inteligente. Vemos assim como os sacerdotes taoístas chineses, para todos os usos da medicina, psicologia e da magia, empregam-se tão somente 13 substâncias vegetais, animais e minerais, mas delas sabem extrair uma infinidade de combinações. Aqui eu achei interessante ler para vocês, porque ele falou, né? Todas as substâncias são relacionadas à magia negra. Gente, nós estamos falando de um século onde tudo era magia negra, né? Tudo era, como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, né? Tudo era proibido, né? Tudo era perigoso. Então, tudo estava relacionado à magia negra. Então, para ele também, eu acho que aqui no livro, pelo que eu entendi quando eu li esse livro, ele via também essa questão muito de tudo que era praticado como visto e feito como uma forma de magia negra. Hoje em dia nós sabemos que não, né? Hoje em dia a gente tem aí um conhecimento do que realmente de fato é a magia negra, né? Assim, óbvio que estamos falando dentro do que a gente lê e conhece. Eu não estou falando que eu aqui no caso, que eu sei
tudo. Não, a gente não sabe de nada, nós somos leigos e eternos aprendizes, claro, né? Eu tô falando do que a gente lê ao longo da história, né? Ao longo de tudo que a gente já viu. Então, assim, eu acho que aqui as poções de cura, sabe, de ungüentos de cura, que são as pomadas, né? Tudo isso eram feitos para o benefício do próximo, para a cura do próximo, para a melhora daquela pessoa que estava adoentada, que estava enferma. Então, eu não vejo nada de magia negra nisso, muito pelo contrário, né? Eu vejo muita magia branca. Mas lendo o livro dele aqui, eu vi como na época eles enxergavam isso, né? Era muito interessante mesmo. Então, gente, assim, ele fala muito no livro também sobre isso, né? Porque nós somos luz e sombra, né? Então a gente usa a magia ao nosso favor ou contra nós, né? Então aqui ele fala também disso, né? Por isso que eu falei tanto dessa questão de que tudo ele associava um pouco à magia negra também, porque assim era associado na época, né? Mas ele diz no livro, né? Tudo é luz e sombra. Então, se você quer fazer se você quer usar as ervas e tudo que ele está ensinando por questão do mal, você vai usar e vai arcar com as consequências para isso. Tudo é um bumerangue, né? Vai e volta. Então, ele fala muito disso no livro, que a gente tem que ser muito consciente ao usar o conhecimento mágico, esotérico, oculto, seja na magia, seja na medicina, para o bem ou para o mal. Tanto que ele fez vários experimentos, né? Em pessoas voluntárias, assim, então ele realmente viu algumas fórmulas que podem prejudicar muito uma pessoa e levar até o delírio ou a loucura, por exemplo, como existem relatos dele aqui no livro falando sobre isso, né? Então é muito interessante que ele faz alguns testes no livro e com pessoas e realmente ele fala como a pessoa ficou transtornada com uma única poção que ele deu para essa pessoa. Então, realmente, ele fala disso aqui. Então, tudo que é usado para o bem voltará para o bem. Tudo que é usado para o mal se voltará ao mal. Porque a vida é assim, né, gente? Causa e consequência, né? Eu vou mostrar um pouquinho do livro para vocês, como o livro é bem ilustrado, gente. Quer ver? Olha, ele é cheio de ilustrações. Olha que lindo. Tá vendo? Ele ilustra. É um livro muito bem. A editora Emos, eu não conhecia essa editora. Ela, nossa, fez uma biografia perfeita, assim, do Paracelso. Com muitas ilustrações interessantes. Olha essa, que linda. Deixa eu focar bem para vocês. Olha, tá vendo aqui, né? Elementos da astrologia. Olha que coisa mais linda. Então, assim, é muito bem ilustrado o livro, sabe? Eu adorei. Eu adoro livros que vêm com bastante ilustrações, ainda mais assim, antigas, né? De uma época que a gente não viveu. Eu acho muito interessante, né? Bem, meus queridos, acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que valeu a pena, né? É um livro interessantíssimo, maravilhoso, cheio de informações. Para quem gosta do universo da herbologia, das plantas, num quesito aí espiritual e mágico, tá aqui um livro arrasador, cheio de informações, uma biografia completa, repleta de conhecimento. Então, gente, obviamente vou deixar na descrição do vídeo para vocês adquirirem, tá? O livro é um livro que vale a pena ter na estante, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Desculpem alguns errinhos que às vezes a gente comete, né? Lendo, fazendo, acontecendo aqui. Mas o importante é a gente passar conhecimento e trocar informações, que isso que é o mais interessante, né? Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa, fazer parte desse momento com você. Tá sendo um prazer fazer esses vídeos aqui no canal e que venham próximos por aí, tá bom? Um grande beijo, meus queridos. Até o próximo vídeo. Curtam, deem like, compartilham, tá bom? Até a próxima. Até lá. Tchau.